Alunos de Santa Helena são finalistas na Feira Científica do Paraná, o FENAS, que acontece de 26 a 29 de agosto de 2025 em Foz do Iguaçu. Santa Helena participará com 6 projetos e hoje vamos conhecer um pouco mais sobre esse trabalho. Hoje nós estamos aqui na Escola Estadual Cívico-Militar Graciliano Ramos e estamos aqui com a professora Andréa, que é responsável aí pelos alunos de altas habilidades. Vamos entender um pouquinho o que é altas habilidades, né, professora? Faz uns 2 anos que aqui na escola surgiu a sala de altas habilidades, que pertence ao Núcleo Regional de Toledo, e nós temos 2 salas, uma no período matutino e outra no período vespertino. E essa sala é a única do município, né, de altas habilidades, e ela atende toda a rede estadual de ensino aqui de Santa Helena. Então, nós temos alunos do Graciliano e alunos das escolas do interior também. E atendemos alunos do ensino médio aqui do Castelo Branco e de São Clemente. São alunos que têm um diferencial, que eles têm ou um QI acima da média, que é diagnosticado pela psicóloga, se esse aluno se destaca em algum componente curricular, e partindo desse destaque que esse aluno possui, o professor me procura juntamente com a equipe pedagógica, aonde eu faço a identificação. Eu chamo a família, é chamado a família, conversado com a família e explicado sobre altas habilidades, se a família gostaria que esse aluno fosse identificado para as altas habilidades. Aí a gente começa todo o processo, que daí essas atividades que eu aplico para esses alunos aqui na escola, elas são atividades já prontas, que vêm do NAS. O NAS, que é o Núcleo de Altas Habilidades, que se localiza em Londrina. Então, eles que nos fornecem e que nos amparam em relação à identificação desses alunos com altas habilidades. Inclusive, o ano passado, devido à nossa participação no FENAS, que teve destaque os projetos dos nossos alunos, foi ofertado esse ano, então, algumas bolsas de estudo no Dona Duzi para os alunos de altas habilidades de Santa Helena, onde foram 3 alunos estudar lá nesta escola. FENAS é a Feira de Altas Habilidades, que ocorre, já estamos na 4ª, né? E ela acontece em Foz do Iguaçu. O FENAS, ele atende o Paraná inteiro, então a gente faz inscrições, né, com o projeto dos alunos, que são desenvolvidos durante as aulas das altas habilidades, e nós inscrevemos num link específico do FENAS. E quanto aos projetos desenvolvidos hoje dentro dessa sala, na sua coordenação? Temos vários projetos, né, que quiseram se inscrever para o FENAS, foram 10 projetos que nós inscrevemos, mas nós temos, acho que em torno de uns 15, 16 projetos em desenvolvimento. E desses 10 projetos que nós inscrevemos, então, 6 foram selecionados. Holocausto Brasileiro é um deles, Maratona das Equações, Ataque Cibernético, do fritar ao renovar, que é a reciclagem do óleo de cozinha. Agora eu não vou lembrar todos os projetos, mas assim, e eles vão desenvolvendo, e desses projetos que eu falei, tem projeto que é de robótica, de programação, tem projeto que é das exatas, tem projeto que é de história, tem projeto que são da linguagem. Então, assim, é bem diversificado os projetos que os alunos desenvolvem. Eu estou agora, então, aqui com a Paola, que é uma das alunas contempladas aqui com um projeto, né? A Paola tem um projeto que fala sobre o Holocausto Brasileiro, que nós vamos saber agora. Fala um pouquinho para nós o que é esse projeto. É sobre um ocorrido, um marco histórico, né, que aconteceu lá em Minas Gerais, Barbacena, dentro do Hospital Colônia, que no começo, ele foi fundado em 1903, e no começo era para ser um hospital para tratamento psiquiátrico, então para pessoas com algum transtorno psicológico. Porém, logo no início do seu funcionamento, ele acabou fugindo desse objetivo e começou a ser mandado a pessoas para lá que não eram dentro do padrão da sociedade. Então, pessoas autistas, mendigos, alcoólicos, pessoas que tinham epilepsia, por exemplo, doenças desse tipo, né? Começaram a ser mandadas para lá e esse hospital começou a torturar elas lá dentro. Então, ele dava choques elétricos, por exemplo, como forma de tratamento,
ele dava medicamentos muito fortes para eles, que acabavam prejudicando a saúde dessas pessoas, né? E começou a ser um depósito de humanos esse hospital. Então, pessoas que não estavam dentro do padrão da sociedade eram mandadas para lá simplesmente pelas pessoas não quererem conviver com elas. Então, elas foram mandadas para lá e esse hospital, o governo sabia, porém o governo não fazia nada. Ele não ligava para as pessoas que estavam sofrendo lá dentro. Inclusive, muitas das pessoas que não tinham nenhum transtorno psicológico, depois desse hospital, saíram totalmente transtornadas de lá. Elas agiam como crianças, idosos, que até hoje agem como se tivessem uma idade mental abaixo da deles, né? Por causa dos traumas que vivenciaram lá, pela tortura, pela discriminação do lado de dentro que aconteceu. E a gente escolheu esse tema para trabalhar é porque é um assunto que tem que ter visibilidade, porque ele marcou a história do nosso país, ele impacta o nosso país e as famílias que sofreram com isso até hoje. Então, na minha opinião, é inadmissível que um acontecimento tão grande tenha uma visibilidade tão pequena assim. Eles vão com esses projetos para Foz do Iguaçu, que essa feira acontece no dia 26 a 29 de agosto, e lá são todos os projetos do estado do Paraná de altas habilidades que são selecionados, vão para Foz do Iguaçu. Então, esse ano teve 704 projetos inscritos, sendo selecionado 250 projetos, e desses 250, 6 projetos são da Escola Estadual Cívico-Militar Graciliano Ramos. Para mim é um prazer, né? Eu quero agradecer aí a instituição por dar essa oportunidade para nós, porque assim, nós que somos professores, a gente tem o viés de ensino, então tudo que a gente faz, a gente quer ensinar horas, então eu sempre quis fazer projeto social e esse é um trabalho que eu venho fazendo já há algum tempo. E eu, nesse modelo que a gente está aplicando aqui, foi um prazer enorme que tudo aconteceu por acaso, né? Comecei lá com o menino, lá, o filho do Coque, lá com o Fernando, né? Começou a trabalhar com ele, com o projeto da cadeira, depois a professora me convidou para eu vir e me deu um desafio. Olha, você não quer vir aqui ensinar nossos meninos aqui de altas habilidades e tal? Então, nosso objetivo é fazer eles se transformarem em cientistas mirins. Porque o que acontece? A ciência, na prática, ela desenvolve o cognitivo, ela desenvolve a forma de você buscar elementos para você ter sensibilidade, para você ter conhecimento. Ela abre muito amplamente a mente da criança, de forma que ela tem que ir buscar. E eu costumo dizer, eu tenho um ditado que eu digo assim, o trabalho da ciência é eu, mim mesmo, myself, ou seja, eu tenho que trabalhar muito sozinho. Então, você saindo da tua cadeira de conforto, de alguém vir o tempo todo pegar na tua mão e te ensinar, faz você também buscar. É lógico, aí vem o papel do professor. Como que ele vai fazer isso? Então, cabe a nós darmos esse direcionamento para que ele possa fazer uma ciência, possa fazer uma pesquisa, possa ter uma relação de intelecto que caiba dentro do nível deles, com alta aprendizagem, alta qualidade. E olha, e essas crianças, eles são fantásticos. Eu tenho colocado desafios e problemas para eles, e eu aplico aqui aulas de lógica, aula de algoritmo, né? Aplico aulas de matemática, falo de filosofia, mas é uma filosofia bem diferente, né? Uma filosofia mais voltada para as áreas das exatas, mas a ideia é fazer, basicamente, o desenvolver do pensamento. Para mim está sendo uma coisa, honestamente, inovadora, porque eu nunca dei aula para criança, né? Eu costumo dizer que eu sou um professor desde 2008, mas eu sempre dei aula em faculdade, em universidades, então o meu público sempre foi adulto. Nunca entrei numa sala de aula assim de criança, então para mim está sendo um prazer muito grande. Paola, ela sempre se destacou muito nessa questão assim de ser muito estudiosa, ser muito preocupada com a questão de escolar, né? E eu acho que assim, eu acho muito legal essa questão de ter uma sala de altas habilidades, porque historicamente o que a gente sempre viu é ter recursos para aquelas crianças que precisavam de um reforço, né? Tinha sala de recursos, tinha recuperação.
Mas a gente também precisa olhar para essas crianças que apresentam uma superdotação ou altas habilidades, porque senão também elas ficam frustradas, né? Precisa ter um apoio, alguma coisa que complemente, porque normalmente essas crianças, normalmente não, elas têm um potencial mais elevado para determinados assuntos, né? Então, se a escola também não começar a olhar isso, vai ficando frustrante para eles também, né? Então, eu acho que é algo bem interessante, assim, e que bom que aqui em Santa Helena nós temos essa opção aqui na Escola Cívico-Militar Graciliano Ramos, né?